Por que ir tão longe para participar de uma JMJ? Hoje eu quero refletir um pouco com vocês a minha experiência de participar da JMJ em Portugal. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Vamos iniciar com uma oração oficial da JMJ, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhe levarmos o Evangelho vivo. Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos como vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Amém. Muito bem. Há muitos motivos que podem levar uma pessoa a participar de uma JMJ, né? Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: toda vez que nós escutamos um chamado de Deus, né, e eu digo sempre mesmo, e procuramos fazer a sua vontade, nós terminamos surpreendidos. Na fala de abertura do Papa da JMJ, aliás, ele nos disse o seguinte, que o amor de Deus, ele sempre nos surpreende. Não é algo programado, ele vem de surpresa, surpreende sempre. Sempre nos mantém em estado de alerta, de tal modo que os planos de Deus são, eles mesmos, surpreendentes. E foi isso que, de fato, eu vivi na JMJ. Eu, particularmente, não criei nenhum tipo de expectativa, ou pelo menos tentei criar o mínimo de expectativa possível. Eu nem sequer pesquisei a programação da JMJ e caí de paraquedas lá, né? Depois eu descobri que toda a JMJ segue um mesmo esquema, né? Começa na quarta-feira com a recepção do Papa, depois na quinta a cerimônia de acolhimento, na sexta a via sacra, depois no sábado a vigília e domingo a missa de encerramento. Mas eu não sabia o que eu ia viver lá na prática, né? Mas eu me senti chamado, e esse chamado veio através da oração. E por isso Deus providenciou tudo que era necessário, né? Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá os meios. E, na verdade, eu até estava pronto para ir com outro grupo, e que seria até mais conveniente para mim, porque é um grupo que sairia de Brasília e que ainda passaria depois pela França, né? Um país a mais, né? Mas na oração Deus me mostrou que não era para ir com esse grupo, né? Eu senti uma perturbação muito grande quando eu pensava na viagem com esse grupo específico. E quando eu rezei para ir com outro grupo, que se chama Opus Angelorum, Obra dos Santos Anjos, eu sentia uma imensa paz. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é isso, né? Eu acho que tudo deve começar com a oração. Deus, Ele depois providencia tudo o que é necessário. E assim, muitas vezes nós também só nos decidimos a fazer uma viagem por motivos que não são exatamente espirituais, né? Por exemplo, muitas vezes a gente quer conhecer um lugar simplesmente. Tudo bem. Eu, por exemplo, estive em Fátima, estive em Santiago e eu gostaria muito de conhecer essas cidades. São duas cidades realmente incríveis, né? Nas quais eu estive. Até vou pedir para o nosso editor colocar umas fotos para vocês poderem ver. Mas o centro de uma peregrinação nunca são os lugares que nós vamos conhecer, né? E muito menos as coisas que nós iremos comprar, né? Isso deveria ser muito óbvio, mas nem sempre é. E uma das coisas que eu aprendi com essa viagem foi isso: Deus não nos quer mostrar lugares e nem quer nos dar coisas. Ele tem algo muito melhor para nos oferecer, né? Ele sabe que os lugares e as coisas, no fundo, são muito belos e úteis, né? Mas
servem-nos muito mais como um degrau para que nós cheguemos até Ele. Porque Ele, na verdade, quer nos mostrar algo muito maior e muito mais grandioso, né? Então, o que eu achei mais belo em toda a cidade de Santiago? Não foi a igreja, não foi a cidade, não foram as lojinhas, não foi nada disso. Foi a Capela do Santíssimo, que é o local, a meu ver, mais belo em toda a cidade. Pelo menos por onde eu passei. Vou até colocar uma foto para vocês darem uma olhada. Veja quanta beleza. E o que isso me fez perceber? Nós vamos para os locais, nós fazemos peregrinações, nós atravessamos o oceano para poder participar de uma JMJ, mas o que Jesus quer nos mostrar, no final das contas, com tudo isso? Ele quer nos mostrar a si mesmo. Jesus não quer nos mostrar lugares, Ele quer nos mostrar Ele mesmo a nós. Agora você pode pensar, mas eu não posso encontrá-lo aqui do lado, na primeira capela do Santíssimo, do lado da minha casa? Sim, sem dúvida. Papa Francisco também, na JMJ, falou algo muito interessante a esse respeito, é uma citação de José Saramago. Ele diz: o que dá verdadeiro sentido ao encontro é a busca. E é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Veja só, todos nós saímos de casa porque nós estávamos buscando algo. Mas isso que buscamos, ou buscávamos, não é que estivesse longe de nós. A questão é que muitas vezes nós precisamos andar muito para alcançar aquilo que está perto. Medite sobre isso. O que está perto demais a gente não vê. Como aquela história do peixe e da tartaruga. Um peixe que já não percebia mais a água e precisou ser chacoalhado pela tartaruga para cair na real. Ele estava tão imerso naquela realidade que ele já não percebia aquilo que o circundava. Então, muitas vezes nós deixamos de enxergar aquilo que está muito perto. Então, a viagem, como a JMJ, se bem vivida, pode nos mostrar isso, que o que nós verdadeiramente precisamos não está longe de nós. Então, para mim, na minha opinião, isso é uma reflexão sobre a JMJ, o mais importante de uma viagem é a experiência do retornar. Porque quando nós retornamos, nós como que despertamos para o valor das coisas que nós temos. E não por causa das paisagens belas que nós vimos ou das coisas legais que nós compramos. Mas a ansiedade, inclusive por visitar lugares, comprar coisas, comer comidas, muito mais perturba a nossa alma do que traz qualquer paz. O essencial não é nada disso. Mas através de uma viagem, nós percebemos, especialmente pelo retorno, que o nosso tesouro maior não está em nenhum lugar específico, mas está nas pessoas. Como eu já falei, Jesus quer não nos dar algo, não quer nos mostrar lugares, Ele quer mostrar-se a nós. E eu me refiro aqui, sem dúvida, claro, às pessoas também que eu conheci na JMJ, que superaram qualquer paisagem, que superaram qualquer coisa que eu pudesse comprar ali, evidentemente. Mas, em primeiro lugar, eu me refiro a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Foram eles que tornaram a minha JMJ verdadeiramente especial e fecunda. E essas pessoas não são propriedade de nenhum santuário, de nenhuma igreja, de nenhuma paisagem, por mais belas que sejam. Eles podem ser encontrados em qualquer igreja do mundo. E até mesmo no silêncio do seu quarto, quando você fecha os seus olhos e os invoca pacificamente no seu interior o nome de cada um deles. Ou seja, nós podemos encontrá-los a qualquer momento. Mas por que nós não valorizamos isso? Então, eu sei hoje que é uma graça especial perceber tudo isso. Foi através desse grupo, a Opus Angelorum, que eu vivi isso. O padre que nos conduzia, ele foi extremamente sábio, Ele nos avisou que a viagem não seria um turismo religioso, mas sim uma peregrinação espiritual. E é isso que eu desejo para vocês, Quem participar de uma JMJ, que não vá com grupos que façam turismo religioso, mas que façam verdadeiras peregrinações espirituais. Porque só uma peregrinação espiritual é que é capaz de nos ensinar, o que tem realmente valor. A questão do nosso conforto nessa viagem, ela ficou totalmente em segundo plano,
O padre, por exemplo, não nos permitia que a gente ficasse ali moscando, né? Querendo entrar de loja em loja ou perdendo tempo comprando as coisas. Mas nós participávamos de 2 missas diariamente, rezávamos a liturgia das horas, rezávamos o terço, fazíamos vias sacras. E ainda teve algo que intensificou para mim muito a experiência desse despojamento, que foi o fato de eu ter a minha mala extraviada, né? Eu fiquei 22 dias sem mala, né? Durante essa minha viagem. Então, por mais que eu tenha sofrido, né? Ao final das contas, isso me ajudou muito espiritualmente. Primeiro porque me fez esquecer aquela preocupação que perturba muita gente durante uma viagem, principalmente para o exterior, de comprar. Eu não tinha nem onde guardar as coisas. Como é que eu ia comprar alguma coisa, né? Então, assim, o que eu comprei foi muito pouco. E aí também me fez viver outra coisa muito interessante, que certamente já estava nos planos de Deus, a humildade, né? Eu vi que eu precisava do outro, né? Nós sabemos que nós precisamos do outro, mas muitas vezes nós queremos agir como se nós fôssemos autossuficientes, né? Então, eu fiquei muito grato, né? Houve uma pessoa que me emprestou, né, algumas roupas e com isso eu fui me virando. E depois eu vi que o material não fez falta. Simplesmente mais uma prova de que aquilo que importa realmente não é o material, né? Porque quando nós caminhamos na vontade de Deus, Ele providencia tudo. Então, uma frase que resume tudo isso, a frase de Santa Teresa é: Deus basta. Eu queria, né, comentar brevemente uma das falas que o Papa que me tocaram, especialmente na cerimônia de acolhimento ali na colina do encontro. E o Papa disse assim: amigo, amiga, se Deus te chama pelo nome, significa que para Ele nenhum de nós é um número, mas é um rosto, é uma cara, é um coração. Na JMJ, como vocês sabem, nós encontramos ali um mar de pessoas, né? Mas o Papa nos chamou a atenção para algo, né, muito belo. Não é assim que Deus nos vê. Ele nunca nos vê como uma multidão. Houve um momento ali que eu comecei a contemplar essa verdade. E eu comecei a olhar cada pessoa que estava à minha frente, uma por uma. E foi como se eu pudesse ver a multidão e, ao mesmo tempo, cada pessoa sozinha, inteiramente sozinha diante de Deus. Porque, de fato, Ele não olha para as pessoas como números, né? Não interessa para Deus que houve 1,5 milhão de pessoas ali no Parque do Tejo na vigília, como vocês devem ter visto pelas fotos, pelos vídeos, ali na cerimônia na missa de encerramento da JMJ. O que interessa a Deus é cada pessoa individualmente, né? E foi isso que mais me tocou durante toda a viagem. Aquelas palavras paternas, né, carinhosas, acolhedoras do Papa, e que me fizeram sentir, né, realmente amado, verdadeiramente amado, embora eu fosse teoricamente só mais um dos 1,5 milhão de pessoas que participavam ali desse evento. O Papa também tocou em outro ponto que eu acho importante retomar, que é a questão do acolhimento. O Papa, ele sem dúvida nos ensina muito a humildade, a misericórdia e a sabedoria para acolhermos as pessoas dentro da igreja e não tratar a igreja como ele mesmo pediu aos bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, também os seminaristas e os agentes de pastorais que ele encontrou lá no Mosteiro de Jerônimos, no qual nós não estávamos presentes, somente o clero. Ele pediu para que eles não transformassem, por consequência também nós não transformemos a igreja numa alfândega. Ou seja, impedir que as pessoas entrem. O Papa pediu-nos que nós aprendamos a amar verdadeiramente, né, as pessoas e não marginalizá-las da igreja por causa dos seus pecados. Então vou ler as palavras dele. Diz ele: por favor, não transformem a igreja numa alfândega. Aqui entram justos, os que estão em ordem, os que estão bem casados, todos os outros lá fora. Não, a igreja não é isto. Justos e pecadores, bons e maus, todos. Será depois o Senhor a ajudar-nos a resolver este assunto, mas todos. E por fim, eu gostaria de terminar com as 3 palavras que o Papa pediu para que gravássemos em nossas almas na Santa Missa de encerramento da JMJ após a vigília. Era o dia da Transfiguração, dia 6 de agosto, festa então da Transfiguração. E havia todo aquele simbolismo desse importante evento sobre o qual nós já tratamos aqui uma vez. Eu vou pedir para o Daniel colocar o link.
Então, foi lido o Evangelho e o Santo Padre destacou para nós 3 palavras importantes: resplandecer, ouvir e não temer. Resplandecer. Assim como Pedro, Tiago e João, essa JMJ nos permitiu receber a luz de Cristo. Mas não basta recebermos a luz de Cristo, nós precisamos refleti-la para todo o mundo, para todas as pessoas que entraram em contato conosco. Não basta nós acolhermos o amor de Deus, mas nós devemos devolvê-lo, nós devemos levá-lo para as outras pessoas. Resplandecer. Amar como Jesus amou, né? Isso é que nos torna verdadeiramente luminosos, é isso que nos leva a praticar obras de amor. Como dizia o Papa, não te deixes enganar, minha amiga, meu amigo, tornar-te-ás luz no dia em que fizeres obras de amor. Ao contrário, quando em vez de fazer obras de amor aos outros, só pensas em ti mesmo como um egoísta, então a luz se apaga. Ouvir, dizia ele, escutar Jesus. Todo o segredo está aqui. Escuta o que te diz Jesus. Ele aponta-nos o caminho do amor. Escuta Jesus, porque nós, mesmo quando com boa vontade nos embrenhamos por caminhos que até parecem ser de amor, em última análise não passam de egoísmo mascarado de amor. Cuidado com os egoísmos mascarados de amor. É preciso tomar muito cuidado aqui. Eu acho que essa pergunta é muito forte. Será que nós amamos verdadeiramente ao Senhor? Ou será que o nosso amor não é um egoísmo disfarçado de amor? Será que nós amamos realmente o próximo? Ou será que esse nosso amor é um egoísmo disfarçado de amor? E por fim, não temer. E eu quero citar as palavras belíssimas, são as últimas palavras que o Papa nos dirigiu na JMJ, que eu acho que resumem muita coisa. Ele disse: queridos jovens, gostaria de poder fixar cada um de vós nos olhos e dizer: não temas, não tenhas medo. Tenho uma coisa belíssima para vos dizer. Já não sou eu, mas é o próprio Jesus que vos fixa agora. Ele que vos conhece o coração de cada um, conhece a vida de cada um de vós, conhece as alegrias, conhece as tristezas, os sucessos e os fracassos, conhece o vosso coração. E hoje aqui em Lisboa, nesta Jornada Mundial da Juventude, Ele vos diz, não temais, não temais, coragem, não tenhais medo. Portanto, foi com essas palavras, que a JMJ terminou, e é preciso deixá-las ressoar no nosso coração. Seja qual for a sua vocação ou a sua missão, lembre-se sempre, não temais, coragem, não tenhais medo. E com isso o Papa nos enviou em missão. É aqui que eu acho que se realizou o tema da jornada, que era a visitação, especificamente o lema era o seguinte: partiu apressadamente. Pois existe algo muito curioso sobre a JMJ, e com isso eu termino. Nós saímos da JMJ com a impressão, pelo menos eu acho que todos, a maioria, de que ela só começa quando ela termina. A paz de Cristo e salve Maria. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, Não mais deixaremos de amar.